Fala, artistas ilimitados! Nesse vídeo eu vou falar sobre uma aceleração profunda que pode estar disponível para alguns de vocês na primeira imersão presencial do Artista Ilimitado. Como vocês já sabem, vocês que estão aqui já acompanhando esse projeto, inclusive que participou da última reunião, o objetivo aqui desse projeto Artista Ilimitado é uma escola onde a gente visa ser uma caixa de ferramenta para o despertar da sua consciência e a expansão da sua consciência. E cabe você escolher a ferramenta que você acredita que seja melhor para você. A minha vida toda, desde que eu me entendo como gente, eu sempre gostei de estudar livros de autoajuda, depois autoconhecimento. Quando eu entrei no mundo do empreendedorismo, eu sempre estudava e investia em cursos, treinamentos de desenvolvimento pessoal. Então há mais de 10 anos eu estou investindo em cursos e treinamentos e conhecendo várias ferramentas de desenvolvimento pessoal. Fiz formação em coaching, onde eu aprendi diversas ferramentas. Eu tenho até um certificado de formação em coaching com várias ferramentas e técnicas de desenvolvimento pessoal. Fiz vários cursos profundos de desenvolvimento pessoal. Há cerca de 3 anos eu comecei a participar de eventos de autoconhecimento presenciais mais profundos ainda do que os que eu havia estudado nos primeiros 7 anos meus de dedicação nesse mundo do autoconhecimento. E nesses 3 anos eu conheci várias ferramentas para o despertar e para a expansão da consciência. Nesses encontros ao vivo que a gente teve, eu falei sobre algumas. Fiquei 4 dias de jejum, de água e de comida. Entendi o que aquilo me trouxe. Recentemente, fiquei 7 dias fazendo imersão presenciais, experimentando várias dinâmicas e várias ferramentas. Cerca de 3 anos eu conheci ayahuasca e participei de cerimônias de ayahuasca, entendendo como que essa ferramenta trabalha no despertar da consciência e na expansão da consciência, e diversas outras experiências que eu tive de forma profunda nesses últimos 3 anos. Baseado nessas experiências, eu resolvi trazer para vocês, como a primeira experiência da imersão do Artista Ilimitado, o que teve mais profundidade comigo e a experiência que teve maior impacto na minha vida. Então, das experiências de autoconhecimento que eu participei, iniciação na Kriya Yoga, quem não sabe, a Kriya Yoga é uma escola de autorrealização que o Yogananda, que é um mestre realizado da Índia, trouxe para o Ocidente, trouxe para os Estados Unidos, trouxe para o Brasil, e hoje tem vários centros de iniciação e prática da Kriya Yoga, São Paulo, Belo Horizonte e outras metrópoles aí espalhadas pelo Brasil. É uma ferramenta também. Mas de todas essas experiências que eu tive, como eu acabei de falar aqui para vocês, e não podia ser diferente, a que mais teve impacto no despertar da minha consciência, não só a ferramenta, mas o lugar também, foi a ayahuasca, foi uma cerimônia de ayahuasca. E para a primeira imersão do Artista Ilimitado, nós vamos utilizar essa ferramenta. A ayahuasca, ela é eu falei até na aula passada, ela é um enteógeno. Ela é uma substância que o que a gente faz na prática da meditação, e à medida que a gente vai tendo uma disciplina profunda ali na meditação, você muda uma química interna que faz você acessar estados elevados de consciência. E ela é fundamental ter a prática da meditação no dia a dia. A ayahuasca, ela é uma substância que ela faz isso, a própria planta, ela faz esse processo, ela gera essa química dentro de você e ela te entrega o que você precisa no momento de desenvolvimento pessoal que você se encontra hoje. Eu falo que tudo que a gente recebe na vida, e não é diferente no trabalho de autoconhecimento, a gente recebe o que a gente está preparado para receber. Então, essa medicina, ela é uma ferramenta que te entrega o que você está preparado para receber, o que você necessita receber no seu momento de vida, no momento da sua carreira. Esse trabalho com a ayahuasca, ele requer muito cuidado. Muito cuidado com o que, Samuel? Muito cuidado com quem vai servir a ayahuasca, com o nível de experiência que esse mestre tem trabalhando com essa medicina. Eu já fui em muitos lugares participar de cerimônia e percebi que tem muitas pessoas com pouca habilidade em ensinar para os participantes a estudarem dentro desse estado de expansão da consciência. Então, tem muitos lugares que são pessoas que são iniciantes dentro desse mundo das medicinas e já querem estar ali servindo as pessoas. São pessoas despreparadas. E aí
Elas não sabem te orientar da melhor forma possível, baseado nas informações que você recebe ali na participação ali no evento, né, ali na cerimônia. E aí, uma sorte que eu tive muito grande na vida foi conhecer um monge, Javier. O Javier, ele, sem medicina, tá? Ele ficou mais de 5 anos, entregou a sua vida 100% para meditação, para prática espiritual, para o trabalho de monge. E uma outra parte da sua vida, mais 5, 6, 7 anos, um trabalho com as medicinas. Então ele é um mestre que ele trabalhou tanto a prática da meditação profunda, várias técnicas de respiração, de entendimento, de autoconhecimento, de estudo do ser, de estudo do eu. Imagina um PhD, um cara que é PhD em autoconhecimento, PhD no estudo do eu. Ele estudou isso tanto no período que ele trabalhou, que ele dedicou a vida como monge, tanto quanto um período que ele se dedicou junto com o mestre ayahuasqueiro. Então, é mais de 10 anos se aprofundando, tanto nas práticas de meditação, quanto com auxílio das medicinas. E nessas caminhadas eu tive a sorte de encontrá-lo. E de todas as ferramentas que eu experimentei, né, na minha vida de autoconhecimento, nada mais foi poderoso, inclusive de experiências com ayahuasca. Teve locais que não me agregou em nada, ou agregou muito pouco, porque não conseguiu me dar uma compreensão prática do que eu tinha que aplicar na minha vida a partir das informações que eu tinha recebido. De todos os lugares que eu fui, o trabalho do Javier é algo transcendental, é algo exponencial, é algo ilimitado e que eu nunca encontrei em lugar nenhum, em toda a minha vida e toda a minha busca pelo meu autoconhecimento, pelo meu desenvolvimento pessoal até aqui. E por isso, ele será um instrumento que vai guiar vocês, ele vai ser o mestre que vai guiar vocês nesse trabalho de despertar da consciência, de despertar do artista ilimitado e expansão do artista ilimitado que habita em você. Eu, Samuel, inicialmente, eu estou entrando como auxiliar, né? Toda essa história minha de autoconhecimento, tem muitas verdades que eu descobri sobre mim, que eu também sei sobre você, que eu consigo auxiliar você também a saber sobre você, para que você use essa informação, esse acesso, para melhorar a sua vida. Como, por exemplo, uma coisa muito simples aqui, simples, mas complexa, para quem não está nessa jornada de autoconhecimento. Você perceber que você não é a sua mente. Além dessa informação, você de fato perceber que você não é a sua mente. E parar de ser usado por ela para passar a usar ela. A mente, ela é memória, ela é passado, ela é problemática. Então, você fica num estado emocional variável porque você vive dentro da mente. Porque você pega um fato, você julga aquele fato como bom ou ruim. Quando você julga um fato, um acontecimento como bom, você se sente bem. Quando você julga ele como ruim, você se sente mal. E aí você fica variando seu estado emocional no dia a dia porque você está associado à sua mente. No trabalho de autoconhecimento, quando você consegue dissociar da sua mente, se afastar dessas sensações, você entra num estado onde não existe problema. E as coisas são muito simples. Todas as questões que acontecem na sua vida, você lida com ela ou escolhe não lidar com ela e isso não te causa nenhuma sensação. É uma parte nossa que eu falo que ela é perfeita. Essa parte, esse acesso do artista ilimitado, ele é perfeito. Perfeito. Não existe problema. São coisas que são circunstâncias que você tem que lidar. E você não faz das circunstâncias um problema. Mas você consegue ter esse acesso na consciência. Na mente você não tem essa percepção, você não tem essa lente sobre a vida. E aí você fica apanhando no dia a dia. Quando você aprende o que não é você, resta o que é você, e nesse o que é você, você percebe essa consciência, essa simplicidade. Uma outra coisa, quem que não deixa você alcançar seus objetivos? É a mente. A mente condicionada, ela tem bloqueios, ela tem resistências, ela tem conflitos. E essas resistências, esses bloqueios, esses conflitos, no plano de sair do ponto A para o ponto B, ela não deixa você superar os desafios que estão entre o ponto A e o ponto B que você quer manifestar na sua realidade como artista, como pessoa, por causa desses bloqueios. A consciência não tem bloqueio. Ela simplesmente chega e faz, porque não tem nada que a impeça de fazer. Onde existe um lugar
que há impedimento de você fazer algo é na sua mente. Fora da sua mente, você é ilimitado, tudo é possível, não tem resistência. Cara, eu quero pegar isso aqui, eu quero essa receita, eu vou fazer o que tem que ser feito e vou fazer. Eu quero... tudo o que você quer fazer é muito simples, você vai lá e faz. Quer mudar de vida? Aprende o que precisa aprender sobre aquilo que você quer criar. Seja quem você precisa ser e tenha o que você quer ter. Isso é muito simples para a consciência. Para a mente, isso é de uma complexidade absurda. Então, isso eu aprendi com Javier. Isso eu aprendi nas cerimônias com ayahuasca, principalmente. E esses acessos que eu sonho em passar, não só para vocês, mas para toda a humanidade. Porque nessa consciência, onde a gente até se percebe em unidade com o próximo, a gente só quer fazer o bem para o próximo. E ao fazer bem para o próximo é seu fã. Ao fazer o melhor para o seu fã sentir a energia do seu coração e perceber que você quer o melhor para ele. Ele te ama, porque isso é difícil de se encontrar no mundo de hoje. E essa conexão genuína vai criando um movimento de bondade absurda nesse mundo, de espalhar o que é melhor para o mundo. E tem mais uma percepção de autoconhecimento, que você entrando numa jornada profunda de autoconhecimento, você vai entender, que é a seguinte: existe uma expressão única, autêntica sua, onde essa expressão autêntica encaixa perfeitamente com a demanda do mundo. O ser, essa consciência do artista ilimitado, ela se expressa sem o pensamento. Na ausência de pensamento, você se expressa. E é no flow, é sem esforço. Eu brinco que é igual um pé de coco. Um pé de coco, ele tem um propósito de dar coco. Um pé de uva tem um propósito de dar uva. E da mesma forma existe uma expressão sua que ela é única. E só num processo de autoconhecimento você percebe quem é você e o que você veio expressar aqui no mundo, que é essencial e indispensável para a humanidade e que está um ponto de felicidade e satisfação porque você está dentro da expressão que você é. Um dos maiores êxtases que um ser humano pode experimentar na vida é quando ele serve a partir do seu Dharma. Dharma nos estudos, né, do Bhagavad Gita, do Yoga, é a sua expressão única, é a sua missão, o que você veio deixar de marca nesse mundo. E você lembrar, perceber o que você veio deixar nesse mundo. Qual que é a obra que você veio deixar nesse mundo. Isso você descobre a partir do momento que você desliga da sua mente, você conecta com a sua consciência, você desperta a sua consciência e você expande a sua consciência. Isso é o processo do artista ilimitado. Como eu falei, além do lugar, o ambiente, as pessoas, essa ferramenta que ela é magnífica, a ayahuasca, combinando com o lugar, com o mestre que está direcionando ali, e eu auxiliando dentro das percepções e do cuidado que eu tenho com cada um de vocês, nós vamos fazer o que eu achei de melhor ferramenta, de mais avançada, que mais mudou a minha vida e que eu acredito que mais vai mudar a vida de vocês, é essa imersão do artista ilimitado com o Javier. Nós vamos soltar um formulário. Eu sei que para muitos aqui podem não ter contato, nunca teve contato com a ayahuasca. Muitos aqui nem querem ter contato com a ayahuasca, não tem problema, você pode ir por outro caminho. O caminho meu, que eu percebi que só funcionou para mim dessa forma, eu não tinha acessado, mesmo com muitas práticas de autoconhecimento, muito estudo de autoconhecimento, eu ainda nem tinha percebido a consciência, eu só fui perceber a consciência com a ayahuasca. Muita gente me falava da importância da meditação, do yoga, mas eu não conseguia ter disciplina na meditação, no yoga, porque aquilo não fazia sentido para minha mente. Aquilo era algo impossível para mim. Mas depois que eu tive uma experiência com a ayahuasca, eu percebi a consciência e eu descobri que a meditação sustentava essa consciência, não só sustentava, mas a meditação, a respiração também leva para essa consciência, a medicina me levou à meditação. E aí, para mim, combinação perfeita para gente aqui do Ocidente, do Brasil, é ter essas experiências com a medicina para entender aonde a yoga, a meditação vai te levar. E ter uma prática de autoconhecimento, de meditação diária, porque você já entendeu a partir da medicina que te ajuda a entender aonde a meditação te leva. É como se você pudesse experimentar o resultado final da meditação. Eu vou te dar aqui o estado final da meditação, o estado profundo de meditação, para você entender a profundidade disso, e agora você vai praticar lá para você retornar para esses estados sem a medicina. Então eu vejo que essa, para mim, é a combinação perfeita, não só para mim, mas eu acredito que para a sociedade
ocidental, principalmente porque o Oriente, desde criança, já está na cultura a prática da introspecção. Então, muitas crianças já começam a aprender meditação, yoga, autoinvestigação, silêncio. Então, eles desenvolvem muito mais rápido. Aqui no Ocidente, não é cultural a prática de introspecção, a prática de meditação, a prática de respiração. E aí, para as pessoas acessarem a consciência, fica mais difícil. E aí as medicinas que estão aí no Brasil, as religiões que tem a medicina que estão no Brasil, ela veio como ferramenta para nos ajudar a dar o devido valor para a meditação. Então, em toda a minha experiência que eu tive até aqui, as medicinas me mostraram de fato que a verdadeira prática espiritual, conexão, autoconhecimento, está nessa prática de meditação diária, de autoinvestigação, de respirações. Eu vejo que esse é o processo de tanto de despertar para quem não despertou e quanto de expansão para quem já despertou e fica dormindo e acordando, dormindo e acordando. Experiências específicas com ayahuasca, retiros específicos de ayahuasca no lugar certo, com a pessoa certa e uma prática espiritual disciplinada. Na imersão do Artista Ilimitado, a Javier vai ensinar para vocês uma prática de meditação diária para vocês sustentarem um estado de consciência mais elevado ou retomar para a consciência quando você perder ela. Você vai perceber o que é a consciência com a ayahuasca e depois exige uma prática para você sustentar essa consciência. Se você sente que esse é um caminho para você, nós vamos disponibilizar aqui no grupo um formulário de aplicação, porque a gente quer entender quem nunca teve contato de ayahuasca, quer ter essa experiência, quem já teve contato, a gente quer saber esse histórico, quer saber se é o momento para você ter esse tipo de experiência, a gente quer saber se você pode ter esse tipo de experiência. Algumas pessoas que têm esquizofrenia, bipolaridade, algumas doenças psíquicas, não é recomendado fazer uso ou tem uma maneira adequada de fazer uso. Então a gente vai colocar esse formulário, a gente vai fazer esse estudo que nós vamos ter aí os primeiros selecionados que a gente sentir que está no momento de ter essa experiência com a gente. E o Javier, como mestre, e eu levando vocês para um lugar, um caminho que mudou a minha vida. E não só isso, no dia a dia nosso, eu como facilitador da jornada de autoconhecimento de vocês, vocês vão conseguir ter mais compreensão, entendimento das informações que eu compartilho nos vídeos, nas mentorias, nos áudios, na mensagem. Porque a informação, por si só, ela não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a compreensão, é o ver essa informação. Isso transforma. Uma coisa é eu falar para você sobre o sabor do morango. Você nunca comeu morango. Eu estou explicando, dando a informação para você como que é o sabor do morango. Isso é algo que está longe de dizer o que é o morango. Agora, a partir do momento que você come um morango, você vai ter um entendimento profundo de fato de qual é o sabor do morango. E a partir desse entendimento profundo do que é o sabor do morango, você vai saber usar o morango na sua vida. Então, informação por si só, ela tem pouco significado. Ela se tem o verdadeiro significado quando você experimenta a informação e, em última instância, que é a sabedoria plena, quando você é a informação que foi passada, entendida e depois aplicada até fazer parte da sua identidade. Eu estou aqui para auxiliar vocês nessa jornada. Quem sentiu o chamado, nós vamos disponibilizar o link aqui no grupo para essa primeira imersão. E se a gente sentir que está tendo aderência de vocês, que está fazendo sentido, a gente vai aumentando essas experiências. Fechado, turma? Então é isso. Um grande abraço para vocês. É só o começo. Espero que esse projeto transforme radicalmente a vida de vocês para o bem, para o amor, para a prosperidade, para a felicidade, para a consciência, para a paz. Nós estamos aqui para facilitar a vida de vocês para o caminho da felicidade, que a gente está aqui para ser feliz todos os dias. Fechado? Grande abraço para vocês. O formulário vai estar logo aqui. Quem sentir que é o chamado, faça a sua aplicação e bora para cima. Valeu!